Uma coisa que pergunto também muito, né? Ah, mas meu gêmeo sabe, ele tem consciência do vínculo, mas mesmo assim não tá comigo. Ou, nossa, o vínculo é tão longo, por que a gente não tá juntos, né? O processo de chamas gêmeas não é a compreensão. A gente pode entender que aquela pessoa, e aliás isso não só com a chama gêmea, até com outros vínculos, a gente pode olhar para aquela pessoa, ter o reconhecimento daquela alma, e mesmo assim, aquela pessoa despertar na gente, né, engatilhar feridas que fazem a gente entrar num mecanismo que a gente não compreende. E justamente, esse é o propósito, é a gente começar a falar assim, nossa, que engraçado, eu quero estar com essa pessoa, eu amo essa pessoa me atrai, essa pessoa, isso. Mas por que eu sempre repito esse tipo de ação? Por que em vez de eu me entregar para essa pessoa, eu fujo? Ou eu invento desculpas? Ou eu tento acreditar que eu não quero estar com essa pessoa, porque essa pessoa me engatilha certas coisas. Então, esses percursos vão muito além da compreensão. E, aliás, é isso que deixa a gente meio se sentindo louco, né? Porque vai muito além do que a gente tem como compreensão dos relacionamentos, como a gente tem tido compreensão dos relacionamentos. E o que eu acho muito interessante, que me veio muito fortemente outro dia, né? Que eu falo muito que são novos relacionamentos, né? Mas será que são novos relacionamentos? Ou é a nossa percepção que modificou? Será que sempre não foram assim os relacionamentos? Mas que a gente escolheu, a gente estava adormecido para essa percepção? Né? Então, deixo aí o questionamento dentro de vocês, mas a questão ultrapassa o entendimento, né? Esses relacionamentos vêm nos trazer autoconhecimento, vêm fazer a gente mergulhar dentro da gente. Enquanto a gente está olhando para o outro, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, porque o outro, a gente está deixando de olhar para dentro da gente. E daí a gente não consegue fazer as mudanças que o outro está espelhando para que a gente possa fazer, para a gente ter essa oportunidade. Aquela outra pessoa está a nosso serviço, né, nos trazendo essa possibilidade, né, e esse presente que é o olhar para dentro da gente, perceber, nossa, engraçado, me lembrou, eu tava falando com uma chaminha e ela me contou, né, que ela tá se relacionando não com a chama dela, mas com um gêmeo de alma, e que antes quando ele estava nos ciúmes, ele começava a engatilhar coisas e cobrar dela, como se ela fosse a culpada daquele sentimento. E conforme evoluiu, ele começou a falar para ela, nossa, quando você faz isso, bate os ciúmes aqui dentro. Ele começou a perceber que não era o que ela fazia, era algo que ele já tinha, porque ela fez. Ele começou a perceber que não dependia do que ela estava fazendo. Ela podia fazer coisas que realmente não traziam ciúmes nenhum, mas é porque ele tinha essa ferida dentro dele, ele tinha esse controle. Então, olha que legal quando ele começa a olhar e perceber que não é ela, tá nele. Ela só está espelhando, ela só está mostrando isso pra ele. Então, por isso que quando as pessoas falam assim, eu preciso falar do meu vínculo para outra pessoa, você pode falar, mas não é isso que vai fazer com que as coisas avancem mais rapidamente, porque é algo muito mais profundo, tá? E assim como não é o fato das duas chamas gêmeas estarem casadas, ou dos dois gêmeos de alma, ou das duas almas gêmeas estarem casadas, que impede aquele relacionamento. Existem esses mesmos vínculos com pessoas totalmente solteiras e que também têm a dificuldade, ou que também têm bloqueios, ou que também colocam empecilhos, porque é algo que toca lá dentro. Sobre outros relacionamentos quando a gente está num percurso de chama gêmea, né? Se você, ao conhecer sua chama gêmea, está casado, ou essa outra pessoa está casada, existem duas possibilidades. Ou ainda existe coisas a serem vivenciadas naquele casamento, tanto de um lado quanto do outro, aprendizados, situações a serem finalizadas, enfim, e tem uma razão de estar naquela relação e aquilo contribui para o processo. Ou não, aquele relacionamento pode já ter terminado, mas existe um medo, existe um apego, existe uma insegurança, e daí também vai contribuir para o processo, porque a pessoa vai ser cada vez mais levada a olhar para aquilo e ficar num lugar de desconforto naquela relação até ela resolver se mexer, tá? Quando no percurso a gente
tem vontade de se abrir para uma nova pessoa. Também existem duas opções. Uma delas é quando a gente quer, mas na verdade a gente não está nem um pouco pronto para aquilo. E em geral vem o medo de, e se o outro voltar? E eu não quero me fechar. Então a gente gostaria que outra pessoa entrasse na nossa vida para a gente esquecer, tirar o foco da chama gêmea, mas não porque a gente realmente está aberto a vivenciar alguma coisa. E quando a gente está aberto, né, realmente entra aquela outra pessoa para nos fazer trabalhar e também avançar e também passar pelo que a gente tem que passar no nosso processo, tá? Sabendo que num percurso, sobretudo num percurso de chama gêmea, nada é por acaso, né? E os relacionamentos que aparecem, os outros vínculos de alma que aparecem durante o percurso, eles estão aí para serem vivenciados. Às vezes, são casais, são almas que já se encontraram em muitas vidas e hoje mesmo eu atendi uma chaminha e ela teve acesso a 2, 3 vidas com a pessoa com quem ela está se relacionando, que é uma alma gêmea, um gêmeo de alma, enfim. E nessas vidas sempre foi muito frustrante a maneira como se finalizou, né? E daí eu até canalizei outro dia uma frase, eu não me lembro exatamente a frase, mas eu lembro do final, onde eu falava que e se essas histórias que vêm pra gente não é um presente do universo pra gente ter a possibilidade de vivenciar o nosso final feliz com aquelas almas, nem que seja para ter um final, mas um final onde, nossa, agora sim, agora eu vivenciei intensamente o que eu tinha que vivenciar com aquela pessoa e ela comigo, e agora a gente consegue se soltar para ir para o nosso caminho, né? Porque a gente não sai do nosso caminho, mas para continuar o nosso caminho separadamente, cada um para o seu vínculo, mas e o quanto será que se a gente não se recusa por medo, né, de vivenciar isso, também a gente não está bloqueando os nossos percursos respectivos, tá? E finalmente alguém me pergunta, né, se num percurso de chama gêmea, se você tem um vínculo kármico no meio do caminho, se você tem uma alma, qual que é mais forte? Eu não gosto de hierarquia, tá? Eu acho que tudo é amor. E do outro lado, realmente tudo é amor. Agora, é claro que num vínculo kármico, por exemplo, aquele karma ele vai trazer uma colinha que vai fazer com que você precise vivenciar aquilo para continuar no seu caminho. Faz parte do caminho. Então aquilo tem uma grande intensidade, claro. Não que tire a intensidade do gêmeo, mas coloca o foco nisso, porque aquilo precisa ser olhado para que o processo possa continuar, né? Para ir para a fusão, tá?